Muito bem, questão número 18 do capítulo 2 do Halliday, oitava edição, volume 1, Mecânica Geral. Agora vamos entrar na seção do tópico de aceleração. Na questão 18, que é a que abre esse tópico do volume da oitava edição, a gente tem os seguintes itens. Letra A. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 20t menos 5t ao cubo, em que x está em metros e t em segundos, em que instante a velocidade da partícula é zero? No item B, em que instante a aceleração é zero? No item C, para que intervalo de tempo positivo ou negativo, a aceleração será negativa? No item D, para que intervalo de tempo, positivo ou negativo, a aceleração é positiva. E no item E, ele pede para que você monte os gráficos de x em função de t, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Para o item A, que ele pede um instante em segundos para que a velocidade seja zero, a gente faz a mesma coisa que no tópico anterior para a velocidade escalar instantânea e velocidade instantânea. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa função que está expressando o deslocamento do objeto e derivá-la, visto que a derivada do deslocamento é a nossa velocidade. Então, para um instante t, essa velocidade tem que ser zero. E como a derivada dessa função vai ser a velocidade, essa derivada tem que ser zero. Então, derivando a função, né, que é menos 5t ao cubo mais 20t, a gente vai ter que o expoente desce, né, e você subtrai por menos 1. Então, vai ficar menos 5 vezes 3 vezes t ao quadrado. E o segundo termo da função, você vai eliminar o t, deixando somente a constante. Então, essa vai ser a nossa função que representa a velocidade. E isso vai ser igual a zero, já que a gente quer um instante para que essa velocidade seja zero. Então, a gente resolve ali aquela multiplicação, vai ficar 15 mais 20 igual a zero. E agora a gente é só isolar o tempo na equação. Passo o 15 para o outro lado dividindo, o 20 com sinal inverso, só que como a gente vai ter negativo para os dois lados, multiplica por menos 1, então deixa todo mundo com sinal positivo. Passo o expoente na forma de raiz, a gente vai ter 20 sobre 15, que vai dar 1,3. Extrai a raiz desse valor, vai ficar 1,155 segundos, ou arredondando 1,2 segundos. Mais ou menos, porque a raiz vai dar um valor mais ou menos, mas a gente vai ficar com o valor positivo dessa raiz. Na letra B, ele quer um instante em que a aceleração é zero. E aí, no tópico de mecânica, a gente sabe que a derivada da função da velocidade vai resultar justamente na aceleração do objeto. Então, a função que a gente obteve no item A, a gente deriva ele, né, em função do tempo, e aí a gente vai ter justamente a aceleração. E como ele quer o intervalo de tempo, né, o instante, na verdade, em que essa aceleração é zero, então essa derivada tem que ser igual a zero. Então, derivando a função do item A, que é menos 15t² mais 20, derivando ela, vai ficar... você desce o expoente, fica 15 vezes 2t, mais 0, que é a constante 20, ao ser derivada, ela zera, eliminando os termos aí que não nos vai ser útil, né? E fazendo as operações necessárias, a gente vai ter 15t negativo,
igual a zero. E aí você tem essa função aí. E essa função só tem uma solução. Se t for igual a zero. Então, ela só se resolve se t for igual a zero. Então, o instante para que a aceleração seja zero é t igual a zero. Na letra C, ele pede o intervalo de tempo em que essa aceleração vai ser negativa. Então, esse intervalo de tempo ele vai ser positivo ou negativo? O item pergunta. Bom, já que ele quer a aceleração, então está aí a nossa função. Para que a aceleração nessa função seja positiva, né, quer dizer, seja negativa, perdão, positiva é a letra D, seja negativa, isso só será verdade se os intervalos de tempo, né, o tempo nessa função forem valores positivos. Então, só será uma aceleração negativa se t for maior do que zero. Você pode colocar aí qualquer valor positivo de t que você substituir na função, você vai obter uma aceleração negativa. É porque você tem um produto entre um número positivo e um negativo, o resultado é um número negativo. Na letra D, ele quer o intervalo de tempo para que essa aceleração seja positiva. Então, se para todos os t's positivos você vai ter uma aceleração negativa, obviamente para todos os intervalos de t negativo, você vai ter uma aceleração positiva. Porque qualquer valor de t negativo ali na função, você vai ter um produto entre dois números negativos. E o produto entre dois números negativos é sempre um valor positivo. Então, está aí a resolução da letra D. Agora vamos para a letra E, que é montar os gráficos da posição, um gráfico para a velocidade e um gráfico para a aceleração. Então, primeiro para a posição em função do tempo, nós temos aí a função que descreve esse deslocamento. E fazendo as devidas substituições, para o intervalo de t igual a zero, a gente vai ter um deslocamento zero. Para o ponto de inflexão, que a gente descobriu, né, onde a velocidade vai ser zero, né, ou seja, a partícula vai parar momentaneamente. E o que isso significa? Significa que ali a derivada é zero, né? Ou seja, a reta tangente na qual descreve a inclinação da reta dessa função e, consequentemente, representa a velocidade desse objeto, vai estar paralela ao eixo do tempo. Então, esse ponto é no instante 1,2 segundos, que a gente adquiriu no item A. Então, está aí esse ponto. E para t igual a 2 segundos, né, se você substituir aí na fórmula, né, 2 ao cubo vai dar 8. E 8 vezes 5 dá 40, só que negativo. E se você substituir o 2 no outro termo, você vai ter 20 mais 20 vezes 2, que vai dar 40. Então, você vai ter 40 menos 40, zero. A partícula vai voltar a estar na origem do x. Então, está aí a nossa equação, né? Como você tem aí a curva que mostra o deslocamento dessa partícula em função do tempo. Agora vamos construir o gráfico da velocidade em função do tempo e a função que descreve esse gráfico é essa daí. Eita, perdão, eu errei aqui, ó, coloquei x de t, mas é um v de t, tá? Na hora de montar o slide, esqueci de colocar v de t. Então, é v de t igual a menos 15t quadrado mais 20. Para um tempo igual a zero, você vai ter aí uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, nós temos aí
a velocidade da nossa partícula em t 0 segundos. Para t igual a 1 segundo, a gente vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Só substituir na fórmula. Você vai ter ali 1 ao quadrado, vai dar 1. 1 vezes 15 dá 15, só que negativo por causa do sinal. E aí, menos 15 mais 20 dá 5. Então, você tem aí a velocidade da partícula nesse instante de tempo. E eu coloquei aqui também o ponto de inflexão, porque é nesse ponto em que você vai ter a partícula momentaneamente parada, né, com velocidade zero, que vai ser em t igual a 1,2 segundos. Então, você vai ter ela passando na origem da velocidade. Então, você tem aí o gráfico e você pode continuar se quiser para 2 segundos, 3 segundos e por aí vai. Na aceleração, a gente vai ter essa função para aceleração que a gente obteve no item A, no item B, perdão. E aí agora é só fazer as devidas substituições, né? Para t igual a zero, a gente vai ter a aceleração zero, como a gente descobriu na letra B. Para t igual a 1 segundo, a gente vai ter uma aceleração de menos 30 metros por segundo. Então, tá aí. E para t igual a menos 2 segundos, perdão, t igual a 2 segundos, a gente vai ter aí uma aceleração de menos 60 metros por segundo, o que corrobora com o gráfico do x, né, para as posições da partícula, que você vê que após o ponto de inflexão, a partícula começa a se mover no sentido negativo de x. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima questão, que é a questão número 19.